TV Informativo. Aqui o Vale se vê. Olá, Internacional fala em força total para o jogo de domingo. O Alviazul de Edson Porto também vai com força total no Gauchão. E o Grêmio aproveita a folga da Libertadores para fazer testes. É agora, no Papo de Boleiro. Bom, e falar que o Edson Porto vai com força total para o jogo de domingo, isso quer dizer que o time do Lajadense vai ter força total? Isso quer dizer o quê, Diogo Botti? Quer dizer o quê, Márcio? Sei lá. Quer dizer que tem todo mundo à disposição e que deve, depois de treinamento e tal, o Edson Porto começa aos poucos a dar a sua cara. Claro, já é a reta final do Gauchão, lembrando que ele entrou há poucas rodadas, mas já começa a dar o seu estilo de jogo nesse Lajadense, mas que ainda faltam torcedor, direção anseia pelos resultados, né? A principal contratação do Edson aí foi tentar, de repente, dar esse up, vamos dizer assim, no Lajadense, mas acabou ainda não acontecendo, segue uma campanha bastante irregular. E o Lajadense nessa partida com o Inter deve ser assim, todo o elenco, tem todo o elenco à disposição, não tem ninguém no departamento médico, não tem ninguém suspenso, então o Edson Porto aí tem um menu farto para escolher quem vai a campo nessa partida decisiva contra o Inter no próximo domingo aqui no Estádio Alviazul. Isso não aconteceu muitas vezes este ano, diferentemente dos outros anos, né? De vez em quando tem um lá no DM. Verdade, ou esse ano, ao contrário dos outros, onde tinha a gestão do Marcelo Carneiro ali, o pessoal da preparação física, o Lajadense pagou poucas e boas no departamento médico, né? Muitos jogadores lesionados, o próprio Marabá, tem gente que nem se recuperou e jogou o Gauchão ainda, como o Matheus Santana, que é um jogador que está fora há bastante tempo. Então o Lajadense tem problemas, não conseguiu ali manter o nível, de repente nesse sentido de questão de preparação física, né? O Guidini chegou também meio ao campeonato, então essa questão das lesões acabaram prejudicando bastante aí, até o trabalho do Carpegiani, que estava aqui antes de ter essa reformulação na comissão técnica. Então vários fatores aí colocam o Lajadense nessa situação praticamente dramática aí nessa reta final do Gauchão, faltando 4 jogos, tem o Inter nesse domingo, tem o Grêmio no próximo domingo, volta em casa com o Veranópolis e decide fora com o Ipiranga. Diogo Botti, é verdade ou é lenda urbana que o Carpegiani meio que ignorava, assim, conhecer os outros times, os adversários? Na verdade, isso aí até ele falou para a colega de redação, Helena Bazejo, disse que ele não olhava os adversários. Cara, se tu não olha o adversário, tipo, como é que tu vai saber como é que o cara joga, quem é o principal jogador, como é que é o esquema, linha de marcação, avanços de laterais, tu tem que ter uma noção do quem tu tá enfrentando para poder montar o teu time através de marca. Isso é estratégia, né? Isso tem do filme, né? Então, tipo, tu tem que ter uma noção de como o teu adversário atua para poder montar a tua equipe. Claro, tu não vai te basear a formação do teu time em cima do adversário, claro, só se o adversário for muito bom, né? De repente tem uma peça fundamental ali, fulaninho, tu vai grudar nele ali, tu vai marcar ele. Se ele for no banheiro, tu vai junto, né? Então, tipo, aquele negócio assim. Mas como não tem equipes de mesmo nível, claro, de repente hoje com a preparação para o jogo contra o Internacional, um jogo grande, de repente o Edson Porto pode estar armando ali a questão de meio campo, questão até de laterais. Olha, meu velho, tu vai lá e vai grudar no Sacha, não deixa o Sacha respirar. Chegar, por exemplo, no primeiro volante no próprio Marabá, o Vitinho não pode dar mais um toque a cada 45 minutos. Então, tipo, esse tipo de estratégia tu pode organizar dentro do teu vestiário, mas tu tem que analisar o adversário, né? Tu tem que saber quais as principais jogadas, pontos fortes, pontos fracos, principalmente para buscar o seu gol e buscar a vitória. E quem chegar perto do William vai de capacete. Vai de capacete, né? Aquele futebol americano. Coitado, rapaz. Ficou estigmatizado. Rapaz, né? Quebrou em 200 lugares a mandíbula do outro. Acontece, faz parte. É do jogo, né? É do jogo. Promoção Diogo Botti de ingressos. Aí tu me derruba, tá aqui, Marcelo Souza, tá aqui. Vamos lá então, promoção, lembrando que até amanhã, torcedores, tá? Os ingressos antecipados, depois é só lá no Estádio Alviazul com preço um pouquinho maior. Os valores são os seguintes: na cadeira, R$50, arquibancada coberta, 45 e o visitante 50. Lembrando que a arquibancada coberta é aquela primeira aqui, a cadeira é a superior e a do outro lado lá custa os mesmos 45. Então, vale a pena o torcedor se dedicar um pouquinho e comprar. Claro, não é nenhum absurdo. Por exemplo, o jogo contra o Juventude, o Inter foi a Serra Gaúcha, era R$100 de ingresso. O torcedor teve que pagar para entrar no Jacone lá R$100. Então,
É o menor, é um jogo grande, é o maior jogo aí, de repente, nesse primeiro semestre do Lajadense aqui em Lajeado, sem dúvida, né, já que não a questão da Copa do Brasil tem ainda, mas é um jogo também complicado contra o Figueirense, mas esse jogo contra o Inter ele pode mobilizar o torcedor, e com certeza aí vai ter gente, o estádio vai estar entupido, como sempre é, quando vem um time da capital para cá. Isso aí, domingo, às 8 da noite o jogo? 8 da noite. Não, jogo da televisão. Jogo às 4 da tarde. 20 é o dia. Isso, 20. Dia 20, isso aí. Às 4 da tarde. 16 horas no Estádio Alvezul. Jogo da TV. Mas você vai estar no estádio com certeza para assistir em loco. O time com força total do Edson Porto e o time com força máxima. Com força máxima do Internacional. Isso quer dizer o quê, Diogo Botti? Principalmente 2 retornos, Márcio. Ainda que não esteja confirmado oficialmente ainda, o Anderson vem trabalhando com o Hélio Carraveta, que é o preparador físico e tal. Treinou ontem no CT Parque Gigante, lá no Beira-Rio, e deve comandar o meio-campo colorado na vaga do Andrigo, que de repente volta a ser opção no banco de reserva. Mas a principal retorno é Paulão, depois de cumprir suspensão, expulso no Grenal. O Paulão, um dos momentos de violência no Grenal, quase não teve. Não, um jogo muito limpo, tranquilo, né? muito limpo. Tranquilo. Então o Paulão retorna aí de suspensão, volta no lugar aí do Hever, que acabou suprindo a vaga do jogador. O Hernando, que participou do treinamento ontem, não participou em virtude de tirar 2 sisos, também está confirmado para essa partida e deve formar vaga ao lado do Paulão. Então o Inter deve também, tem tudo que tem de melhor aí, o Argel Fux para montar a equipe, fazer os testes que precisam, o Vitinho está confirmado no ataque, Sacha também, então assim como o Lajadense, o Inter também vem com tudo para essa partida e buscando os 3 pontos na tabela do Gauchão. Vai ser um baita jogo, e quem estiver ali perto do Paulão tenta não pisar no louco que ele revida. Né? Quem não revida, fica a né? dica, né? É verdade. Quem não? Bom, e do lado tricolor, esse fim de semana o Grêmio vai jogar logo pelo Gauchão, mas está de folga pela Libertadores, que é a maior preocupação tricolor no momento. É verdade, o Grêmio vai usar esse tempo aí, só volta a jogar no dia 13 de abril, então o torcedor tem um tempo aí para parar de acalmar o coração, de todo aquele negócio dos 2 jogos com o São Lourenço e tudo mais. Então o Grêmio só volta a jogar no dia 13 de abril, lembrando que essa rodada que o Grêmio empatou contra o São Lourenço será completada apenas no dia 3 de abril, com a partida de volta aí, iniciando o retorno entre Toluca e LDU lá no México. Então o Grêmio veste as cores do Toluca, né? O vermelhinho do Toluca, e vai bandeirinha e tudo mais. Mexicano desde que nasceu. Nessa reta final da primeira fase da Libertadores. Enquanto isso, o técnico Roger Machado vai fazer novos testes, provavelmente, aí, para buscar saídas. A direção já reconhece a queda de rendimento da equipe, o Grêmio perdeu bastante, principalmente nos últimos jogos aí, vem descendo desde a partida contra o próprio São Lourenço na Arena, depois dessa partida agora, onde deixou de perder a partida e achou um empate no final do jogo contra o time argentino lá em Buenos Aires. Então já é de reconhecimento da direção, a comissão técnica já trabalha e o Grêmio deve sim ter mudanças aí, ó. Lembrando que vai ter 5 jogos pelo Gauchão ainda para a sequência, já final da primeira fase e já o início da outra aí, até voltar a Libertadores. Então o Grêmio vai ter período de testes, o Lincoln é o mais cotado para assumir uma titularidade, é saber o lugar de quem. O Douglas, tanto o Juliano como o Douglas, vem muito apagado em suas atuações e pode estar perdendo a vaga no time titular. Outro também questionado é Marcelo Oliveira, lateral esquerdo, que está suspenso nessa partida contra a LDU pela Libertadores, mas que deve jogar aí pelo Gauchão. Então é um jogador também bastante questionado. Uma inversão de laterais também é uma coisa que não é descartada. O próprio Ramiro, jogador que aprovou, teoricamente, contra o São Lourenço na Argentina, pode seguir na lateral direita. E o Wallace Oliveira, jogador que estava machucado, mas retornou, pode ser, de repente, improvisado do lado esquerdo, para daí fazer uma nova opção para o técnico Roger Machado na vaga do Marcelo Oliveira. Qual é a explicação, Diogo, para essa queda de rendimento do Grêmio? Porque no ano passado nós tínhamos um Grêmio apático, apagado, perdendo, mas era com o Filipão. Aí trocou o técnico, deu um up no time, começou a ganhar tudo e acabou em 2º Campeonato Brasileiro. Ou enfim, ali. Terceiro, né? Uhum. O Atlético, na zona da Libertadores. Isso, na zona do agrião ali. Como diz o narrador aqui. Agora não, agora tá com o Roger Machado, que é o cara que dá o up, tá jogando Libertadores da América, que é um campeonato up da região, né, do foi continente. Foi o que o Grêmio buscou, né?
Foi o que o Grêmio buscou no Brasileiro. E agora, de repente, tem essa queda de rendimento. Pois é, fala-se, quando tu tem vários jogadores que estão abaixo do esperado, como o próprio, além do Juliano, do Lowe's que a gente falou aqui, do Marcelo Oliveira, o Maico também não vem bem, o Luan, um jogador que caiu bastante. O Edinho falhando também. O Edinho falhando. Se tu pegar aí, o esquema talvez esteja prejudicando os jogadores, né? Então, de repente, isso passa pela avaliação do Roger, né? Então, no momento que tu entra nisso, mas o esquema deu certo até agora. Verdade, não tem como dizer que não, o esquema do Grêmio deu certo até agora, mas não está dando mais. Então, talvez essas avaliações durante esse período de recesso de Libertadores, o Grêmio vai ter bastante trabalho dentro de campo aí para arrumar um novo esquema, de repente articular uma nova formação que possa dar up nesse mesmo time do Grêmio aí para a sequência da Libertadores, que é tão importante, é o título que o Grêmio busca nesse ano, sem dúvida nenhuma. Então, talvez o esquema seja mudado e algumas peças pontuais para dar, de repente, um novo ritmo nesse time do Grêmio para encarar de vez aí o resto do ano. É isso aí. Bom, 7h30 da noite, você tem aqui na programação da TV Informativo Repórter hoje, as mulheres superpoderosas, Diogo Botti. Desenho bom esse, hein? Gustavo. Elas cresceram, né? Elas cresceram. Eram meninas. E ocupam todos os setores, todos. É impressionante. A ideia do programa é essa, as mulheres estão ocupando tudo, você vai ver às 7h30. Eu vou ver o placar aqui. Tá? Vamos lá, os jogos que a gente teve ontem, os resultados. The Strongest 1, River Plate 1. O Trulidiano ficou em 1-1 com o São Paulo. Paulo Henrique Gans perdeu o pênalti, São Paulo praticamente eliminado ainda na primeira fase. O Atlético Mineiro fez 3-0 no Colo-Colo e o Corinthians 2-0 no Cerro Porteño. Jogos de hoje da Libertadores, daqui a pouquinho, 19h30, no mesmo horário das mulheres superpoderosas. Tem River Plate do Uruguai contra o Rosário Central, mesmo horário para Olímpia e Emelec. E às 21h45 tem Nacional do Uruguai contra Palmeiras, Deportivo Cali contra Racing. E às 23h59, bom horário, né? Bom, 59, bom. 59. Pumas e Deportivo Táchira. Muito bem. O compromisso esportivo de você esta noite está aí. O compromisso jornalístico. O de Libertadores é bom demais de ver. Né? É bom demais de ver. É uns jogos assim aqui. É a nossa Liga dos Campeões, né? Quem não tem Baia, Barcelona, tu assiste Deportivo Táchira, Racing. Colo-Colo. Verdade. Que momento. Nós voltamos depois do Redação Informativa desta sexta-feira. Tomara que um clima mais leve, né? No país, assim, coisa mais tranquila. Tá tranquilo. Não se tá sinistro. Tá tranquilo, tá favorável, não? Essa camiseta aí, Diogo. Que camiseta é essa aí, Diogo? Que perigo é isso, rapaz? Até tu, Bruto. Não tem nada a ver, tá? Nem com Colorado, nem com outras coisas mais. Eu já apanho hoje, né? Já anda pro lado, já tem que curtir, cuida, louco. É verdade. Nós voltamos amanhã, até mais. Um abraço. TV Informativo. Aqui o Vale se vê.